1 Reis, capítulo 18, verso 41. Irmão, como é bom, né, orar, é ou não é? É bom orar, o corpo cansa, mas o espírito fortalece. E a expectativa de coisas boas aumenta. Essa semana tem sido uma semana decisiva para algumas situações. Uma nós já vencemos, outra hoje. Outra nós não temos o sim, mas não aconteceu não. E o não vai acontecer. E outra está em processo de acontecer. E com Elias também foi assim. A palavra diz que eu já falei domingo até ontem, que Elias foi usado primeiro para, quem lembra? A primeira ação de Elias foi desmascarar as mentiras de Baal, que queria roubar a consagração inteiramente da nação de Israel para Deus, que infiltrou o pensamento mundano de Baal no meio de Israel. Israel representa a igreja. Eles não deixaram de servir ao Senhor, mas eles acharam que poderia servir ao Senhor e servir a Baal. E Elias falou: vocês não prosperam. E esses 3 anos e meio de seca é fruto dessa mistura que vocês fizeram. E aí ele desmascarou, ele falou: olha, se Baal é Deus, então invoque Baal e veja o que ele vai fazer. E Elias orou, o céu, os demônios ficaram amarrados, os profetas de Baal, mais de 400, eles se autoflagelaram e nada aconteceu. Essa semana Deus está quebrando sofismas, mentiras, laços de alma que tenta afastar você e a sua família do melhor de Deus. Segundo, foi que Elias restaurou o altar. Ele falou: então vamos restaurar o altar no modelo apostólico, no modelo da palavra de Deus. Vamos restaurar as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, o horário do sacrifício, a maneira do sacrifício. E Elias falou: Deus, atende para que toda a nação saiba que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. Resgatar a nossa aliança com Deus e crer no poder de Deus que age através da igreja. Quebrar essa mentira que Deus sim, igreja não. Isso é uma mentira. É mais um pensamento maligno de Baal. As coisas acontecem quando restaura o altar. E o altar, ele está na igreja. Quando a igreja congrega, quando a igreja louva, quando a igreja recebe a palavra, Deus está restaurando o altar. Não basta orar individualmente. Precisamos estar congregando. E o terceiro sinal que Elias deu, nós vamos ver hoje. Começar a falar hoje. Verso 41 de capítulo 18 de 1 Reis. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Elias era um profeta. Quem quer ter discernimento espiritual? Quem quer? Elias falou: eu sinto que a atmosfera mudou. Eu sinto que o tempo da maldição, os 3 anos e meio, foi quebrado.
Baal foi desmascarado, o povo se prostrou e declarou: o Senhor é Deus. O coração do povo voltou para Deus. E Elias falou: a escassez, a esterilidade vai acabar e haverá chuva abundante. Eu falei aqui esses dias, num dos cultos que eu preguei, eu falei, alguns, eles precisam ver para crer, mas outros, eles creem para ver. Elias, ele pressentiu no Espírito, ele ouviu o barulho de uma chuva pesada, e ele alertou Acabe. Então Acabe foi comer e beber. Orar, Acabe não gostava não, mas comer e beber, ele queria muito. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias falou: olha, para que se cumpra a palavra, nós temos que estar como sentinelas. Quem orou hoje das 11 às 11h30? Até a conferência, nosso horário aqui, todas as fontes do Brasil e fora, está fazendo uma torre de oração. De domingo a domingo. De meia em meia hora tem uma equipe orando. O nosso horário ficou quarta. Quem pode orar quarta que vem, parar às 11h30 e até meio-dia, né? Se você vem para o culto, você vem mais cedo, vai para o santuário, aqui no templo, ora meia hora. A torre internacional, né, que a gente chama. Toda a fonte está mobilizada para abençoar os 30 anos e a conferência. Então, meu irmão, Acabe foi comer e beber, mas Elias, ele estava vigiando e orando. Ele liberou a palavra, mas ele sabia que haveria resistência. E nós cremos que a palavra já foi liberada desde domingo. Quem crê? Desde domingo, a palavra para te abençoar, a palavra para selar as tuas respostas já foi liberada. Mas nós estamos fazendo que nem Elias. Mais 7 dias, jejuando, orando, vigiando. Carmelo representa um monte da oração, da intercessão. Certa vez eu vi o apóstolo falando que o Carmelo é o território onde Elias trouxe a guerra espiritual. Ele não foi para o território do inimigo, ele estava no ambiente de Deus. Aqui é o seu ambiente de guerrear, de profetizar, de declarar a vitória em nome de Jesus. E Elias orou de joelhos, com a cabeça entre os joelhos, e ele alertou o servo dele, verso 43, vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou ele, volte para ver. Às vezes nós achamos que a resposta vem por um caminho, mas vai lá e nada acontece. E isso acontece a primeira vez, isso acontece a segunda vez, isso acontece ou deixa de acontecer a terceira vez. Se Elias não tivesse fé e perseverança, ele teria saído do Carmelo, ele teria desistido. Quantas vezes nós deixamos a dúvida, o cansaço, o desânimo nos tirar do Carmelo? Quem não vai sair do Carmelo? Quem não vai sair do altar de oração? Quem não vai sair da determinação? Não veio agora, mas eu vou continuar orando. Não veio através desse caminho,
mas eu vou continuar orando. Não veio na quinta vez, não veio na sexta vez, e na sétima vez, ele falou, verso 44, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, irmão, talvez você teve aí uma nuvem pequena, que eu vou te dar um tempo agora para você pensar, procurar essa nuvem, procura aí essa nuvem, fala para o seu irmão, procura essa nuvem, volta lá. Às vezes o servo já voltava pensando, mas o meu Senhor está insistindo demais, eu já fui 5 vezes, já fui 6 vezes, e nada, não tem nada. Fala para você, irmão, procura direito, irmão. Vocês lembram daquela mulher que chegou a Eliseu, se não me engano? Sim, o sucessor de Elias, ela falou, meu esposo faleceu e ele era servo do Senhor. E agora ele deixou dívida e os credores vieram para levar os meus filhos como escravo. Situação, hein, irmão? Aí o profeta Eliseu falou, mas você tem certeza que o seu esposo não deixou nada? Fala para o seu irmão, você tem certeza que não tem nenhuma nuvenzinha? Quem quer falar, Deus abre os meus olhos, né? Uma nuvenzinha que para quem não tem fé, fala, isso não é nada. É o servo de Eliseu, né? Ele estava em treinamento, né? Profeta em treinamento. Ele estava em treinamento e ele falou, olha, mas é tão pequenininho, Eliseu. Eu só vou falar porque eu sei que você é um homem de fé. Ele desconsiderou aquele sinal. Não desconsidere aquilo que é pequeno, 5 pães e 2 peixes, com a bênção do Senhor, pode alimentar uma multidão. Um exército de 300 homens, de 32 mil, Gideão viu o exército dele reduzir para 300 homens, mas 300 homens de fé, 300 homens alerta, que puderam vencer milhares do exército midianita. Não despreze os pequenos sinais. Pequenina. E aquela mulher falou, sim, tem uma botija de azeite. Eu creio que os olhos de Eliseu brilhou. Ele falou, eu sabia que aquele homem era um homem de Deus. Ele não deixou para a família dele uma herança natural, mas ele deixou um legado espiritual. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Certa vez eu vi um homem de Deus falar na fonte da vida. Dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. A botija de azeite era a provisão que o profeta deixou como legado para a esposa e os filhos. A oração, a intercessão, o clamor, o histórico. A palavra diz que o profeta falou, vai lá, pede vasilhas vazias, muitas. Ô meu irmão, sua cartela está cheia de vasilhas vazias, quem crê nisso? Pega a sua cartela e fala, ó Deus, eis aqui. Fala, eis aqui, Senhor Deus. Fala bem forte, fala, eis aqui, Senhor Deus, nesta semana eu trouxe a cartela, vasilhas vazias,
mas a unção do Espírito vai transbordar e algo sobrenatural será liberado. E ele falou: olha, tranca a porta do seu quarto, você e os seus filhos que estavam traumatizados, pensando como que Deus nos abandonou, eles vão ver que Deus não abandonou e não abandona. Quem crê que Deus não abandonou e não abandonou? Eles vão ver a glória de Deus. E aquela viúva pegava a botijinha de azeite e enchia um tambor. E ele falava para o filho: traz o outro, e enchia o outro tambor. E ele falava: traz o outro, e enchia o outro, até encher todos. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte? Meu irmão, essa semana Deus está liberando uma unção nova. Começou quinta na conferência em Brasília, e nós vamos ver o transbordar de Deus na nossa vida. Então, voltando, 44, na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando. Fica de pé, por favor. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Elias viu num pequeno sinal um grande mover de Deus. Pergunta se irmão, achou a nuvenzinha aí, irmão? Então põe a mão no coração e fala: prepara. Fala: prepara. Haverá chuva abundante, não de destruição, mas de bênçãos, de maravilhas, de respostas. Portas se abrirão. Esses 6 dias de espera não significa que Deus esqueceu, mas a chuva virá. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel e voltou a frutificar. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17. Elias era humano como nós. Entendeu, irmão? Pergunta se o irmão entendeu? Às vezes a gente pensa: não, Elias era diferente. Não era. Se você convivesse, se nós convivêssemos com Elias, vai falar: mas isso daí é Elias? Um homem comum como nós. De vez em quando ele fica até nervoso, comete até algumas gafes. Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente. O que vai diferenciar a fonte da vida é a oração, é as campanhas. O que vai diferenciar a sua vida é a intensidade de oração. Para que não chovesse, e não choveu. Isso desmascarou os profetas de Baal, que profetizava fartura. Baal era o deus da fartura, da fertilidade. Mas Elias falou: Baal não vai atender vocês. E não choveu. Orou outra vez. Isso glorificou a Deus. A nação voltou o coração para Deus. E Elias falou: agora vai chover e vai ser torrencial, vai ser tanta bênção, vai ser tanto peixe que vai encher o seu barco e o outro barco que está na praia.
e a terra produziu os seus frutos. Levanta a mão. Nossa família, nossa igreja, nossa súplica, nossa oração vai gerar frutos.